Aqui você não entra mais. As palavras da minha nora Camila cortaram meu coração como uma lâmina afiada, enquanto ela batia a porta na minha cara. Fiquei paralisada no corredor do apartamento, com uma sacola de compras em uma mão e um pequeno urso de pelúcia na outra. Consegui ouvir meu neto Miguel chorando do outro lado da porta, como se estivesse chamando por mim. Vovó, vovó. O som da voz dele me dilacerou por dentro. Não reagi. Não bati na porta. Não gritei. Apenas fiquei ali, sentindo as lágrimas escorrerem silenciosamente pelo meu rosto. Aos 62 anos, nunca imaginei que seria tratada assim pela mulher do meu único filho. Meu corpo tremia, mas mantive a dignidade. Os vizinhos não precisavam presenciar aquela humilhação. Desci as escadas lentamente, pois o elevador estava em manutenção. Cada degrau parecia pesar 1 tonelada. Na minha cabeça, a cena se repetia. Camila com o rosto contorcido de raiva, a porta batendo, meu neto chorando. Meu coração estava despedaçado. Cheguei ao meu carro e coloquei as compras no banco do passageiro. O ursinho que havia comprado para Miguel, um pequeno astronauta com uma bandeira na mão porque ele estava fascinado por planetas, ficou ali, olhando para mim com seus olhos de botão. Desculpe, pequeno, murmurei. Parece que você não vai conhecer seu dono hoje. Dirigi para casa em completo silêncio, sem nem mesmo ligar o rádio. As memórias invadiram minha mente como um filme em câmera lenta. Lembrei-me de quando Rafael, meu filho, apresentou Camila pela primeira vez. Ela parecia tão doce, tão educada. Muito prazer, Dona Teresa, disse ela, com um sorriso que parecia sincero. Rafael fala tanto da senhora que sinto que já a conheço. 4 anos atrás, quando eles anunciaram que iriam se casar, fui a primeira a oferecer ajuda. Meu marido Carlos havia falecido há 2 anos, e eu tinha economias guardadas. Vocês não precisam começar em um apartamento alugado, eu disse. Vou ajudar com a entrada de um lugar para vocês. E assim foi. Praticamente esvaziei minha poupança, dinheiro que Carlos e eu economizamos durante 35 anos de trabalho duro, para dar a eles um começo digno. O casamento foi simples, mas bonito. Camila estava radiante em seu vestido branco. Lembro-me de chorar ao ver meu filho no altar, tão elegante e feliz. Naquela época, pensei que havia ganhado uma filha, não perdido um filho. Quando Miguel nasceu, há 2 anos, minha vida ganhou um novo sentido. Aposentada, eu tinha todo o tempo do mundo para me dedicar ao meu neto. Teresa, você não precisa vir todos os dias, Camila dizia, mas sempre com um sorriso no rosto. No fundo, creio que ela estava aliviada por ter ajuda. Cuidava de Miguel 3 vezes por semana para que ela pudesse trabalhar. Trocava fraldas, dava mamadeira, cantava para ele dormir. Fazia compras, preparava refeições, arrumava a casa. Tudo por amor. Ao chegar em casa, aquela casa que agora parecia grande e vazia demais para uma pessoa só, deixei as chaves sobre o aparador e caminhei até a sala. Sentei-me na poltrona que era a favorita de Carlos e finalmente permiti que o choro viesse com toda a força. Soluçava como uma criança, agarrada ao ursinho astronauta, pensando em tudo que havia feito por eles, em todo o amor que havia dedicado àquela família. O que eu tinha feito de errado? A discussão começou tão trivial. Cheguei na hora combinada, mas Camila estava ao telefone, falando alto e rindo. Miguel estava no chão da sala, chorando, com a fralda visivelmente cheia. Peguei-o no colo instintivamente e fui trocá-lo. Quando voltei à sala, Camila ainda estava ao telefone. Só 1 minuto, mãe, ela disse à pessoa do outro lado da linha. Então, cobrindo o microfone, virou-se para mim. Eu ia trocá-lo, Teresa. Não precisava se meter. Ele estava chorando, Camila. Respondi suavemente. Só quis ajudar. Ela revirou os olhos e voltou à conversa telefônica. Fui para a cozinha preparar o almoço para Miguel, como sempre fazia. Abri a geladeira e percebi que faltavam várias coisas. Camila, chamei. Estão faltando legumes para a papinha do Miguel. Vou descer rapidinho para comprar, tudo bem? Ela apareceu na cozinha com o celular ainda na mão. Não precisa, vou pedir delivery mais tarde. Mas eu sempre faço a papinha fresca para ele. Você sabe como é importante. Por favor, Teresa, ela me interrompeu. Eu sou a mãe. Eu decido o que meu filho come ou deixa de comer. Respirei fundo. Claro, você é a mãe. Só estou tentando ajudar. Foi quando ela explodiu. Ajudar? Você chama isso de ajudar? Você está sempre aqui, sempre se metendo, sempre agindo como se soubesse mais do que eu sobre meu próprio filho. Fiquei chocada. Camila, nunca quis. Nunca quis? Nunca quis substituir a mãe dele?
Nunca quis me fazer parecer incompetente? É isso que você faz, Teresa, todos os dias. Miguel precisa de roupas mais quentes. Miguel não deveria comer isso. Miguel precisa dormir mais cedo. Como você acha que me sinto? Miguel começou a chorar com a gritaria. Instintivamente, fui até ele. Foi meu erro. Camila se colocou entre nós. Não, ele é meu filho. Meu! Estou farta de você agindo como se ele fosse seu. Camila, por favor, vamos conversar com calma. Não quero substituir você, só quero ajudar. Vocês dois são minha família. Família? Ela riu amargamente. Você só tem um filho, Teresa. E ele é meu marido agora, não seu bebê. Quanto a Miguel, eu sou a mãe dele. A única mãe. Tentei me aproximar dela, acalmar a situação. Sei que sou apenas a avó, mas amo vocês três mais que tudo. Amor? Ela zombou. É isso que você chama de amor? Sufocar-nos? Controlar nossas vidas? Fazer Rafael sentir-se culpado por cada decisão que tomamos sem sua aprovação? Rafael? Perguntei, confusa. O que ele tem a ver com isso? Tudo. Ele está cansado também, sabia? Mas não tem coragem de dizer. Sempre, minha mãe fez isso, minha mãe acha aquilo. Ele é um homem de 34 anos que ainda vive à sombra da mãe. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Rafael disse isso? Ela hesitou por um instante. Ele não precisa dizer. Eu vejo como ele fica quando você começa a dar seus conselhos. Naquele momento, percebi que havia mais naquela explosão do que apenas a irritação do momento. Havia algo profundo, algo que vinha sendo construído há tempo. Camila, se fiz algo para magoá-la, me desculpe sinceramente. Podemos conversar e resolver isso. Não há nada para resolver, ela disse pegando Miguel no colo. Ele ainda chorava, esticando os bracinhos na minha direção. Acho melhor você ir embora agora. Precisamos de espaço. Espaço? Repeti, incrédula. Sim, espaço. Muito espaço. Por quanto tempo? Ela me olhou friamente. Não sei. Talvez seja melhor você não vir por algumas semanas. Semanas? Mas e Miguel? E as vezes que cuido dele para você trabalhar? Encontrarei outra solução. Uma babá. Alguém que siga minhas regras. Peguei minha bolsa, atordoada demais para argumentar. Está bem. Me avise quando quiser conversar. Foi quando saí para comprar algumas coisas, pensando que quando voltasse, talvez ela estivesse mais calma. Mas ao retornar, encontrei a porta trancada e aquelas palavras cruéis. Aqui você não entra mais. E agora, sentada na minha poltrona, chorando abraçada a um brinquedo que meu neto nunca receberia, perguntava-me onde tinha errado. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Rafael. Meu coração acelerou. Certamente ele estava ligando para se desculpar pelo comportamento de Camila, para dizer que tudo não passou de um mal-entendido. Mãe. A voz dele estava séria, distante. Rafael, filho, aconteceu algo terrível hoje. Sua esposa... Eu sei. Ele me interrompeu. Camila me contou. Senti um lampejo de esperança. Então você entende que houve um exagero, não é? Eu nunca quis. Mãe, por favor. Acho que Camila tem razão. Vocês duas precisam de espaço. Na verdade, todos nós precisamos. A esperança morreu instantaneamente. Você concorda com ela? Houve um silêncio pesado antes dele responder. Sim, mãe. Concordo. Você tem estado muito presente, muito invasiva. A palavra me feriu profundamente. Invasiva? Cuidar de vocês é ser invasiva? Não é só cuidar, mãe. É a forma como você faz isso. Como se ainda fôssemos incapazes de tomar nossas próprias decisões. Mas eu só quero ajudar. Só quero o melhor para vocês. O problema é que você acha que sabe o que é melhor para nós melhor do que nós mesmos. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu próprio filho, meu Rafael, o menino que eu criei com tanto amor, que amamentei em noites insones, que ensinei a andar, a falar, a ser o homem que é hoje. Rafael, você não pode estar falando sério. Estou, mãe, e acho que precisamos de um tempo. Um tempo sem visitas, sem ligações constantes, sem... Você. As lágrimas voltaram com força total. Por quanto tempo? Não sei. Algumas semanas, talvez meses, até que as coisas se acalmem. E Miguel, ele vai sentir minha falta. Ele vai ficar bem. Crianças se adaptam. Depois de desligar, fiquei horas sentada naquela poltrona, imóvel, olhando para o vazio. A noite caiu e eu não me movi para acender as luzes. A escuridão combinava com o que eu sentia por dentro. No dia seguinte,
Acordei ainda na poltrona, com dores no corpo e uma dor ainda maior na alma. Arrastei-me até o banheiro e, ao olhar no espelho, mal reconheci a mulher de olhos inchados e rosto abatido que me encarava. Tomei um banho longo, deixando a água levar algumas lágrimas, mas não a dor. Não conseguia parar de pensar em Miguel, em seu rostinho confuso quando me viu pela última vez, seus bracinhos estendidos, querendo colo. O que Camila diria a ele? Que a vovó não o amava mais? Que a vovó tinha ido embora? Aos 2 anos, como ele entenderia minha ausência repentina? Passei dias em casa, saindo apenas para o essencial. Amigos ligavam, convidavam para almoços, chás, mas eu recusava. Como explicar que tinha sido banida da vida do meu próprio filho e neto? A vergonha era tão grande quanto a dor. 2 semanas se passaram sem notícias. Liguei para Rafael 3 vezes, mas caía sempre na caixa postal. Mandei mensagens que foram visualizadas, mas nunca respondidas. Na 3ª semana, não aguentei mais. Dirigi até perto do prédio deles e fiquei observando de longe, como uma estranha, uma intrusa. Vi Camila saindo com Miguel no carrinho. Ele estava usando uma blusa fina demais para o tempo frio. Tive que me controlar para não ir até lá, para não interferir. Invasiva. A palavra ecoava na minha mente. Foi naquela noite, sozinha em casa, que comecei a refletir verdadeiramente sobre o que havia acontecido. Será que eu realmente era invasiva? Será que meu amor, meu cuidado, minha preocupação eram excessivos? Comecei a rever mentalmente os últimos anos. Lembrei-me de quando Rafael e Camila voltaram da lua de mel. Eu havia limpado o apartamento deles, abastecido a geladeira, deixado um jantar pronto. Achei que ficariam felizes, mas Rafael parecia constrangido. "Mãe, não precisava", ele disse. Na época interpretei como gratidão. Agora percebia que talvez fosse desconforto. Lembrei-me de quando sugeri que eles pintassem o quarto do bebê de verde, não de azul como haviam decidido. Insisti tanto que acabaram cedendo. Lembrei-me de todas as vezes que corrigi Camila na forma de segurar Miguel, de alimentá-lo, de vesti-lo. Sempre achei que estava ajudando, compartilhando minha experiência. Nunca percebi como isso poderia fazê-la sentir-se inadequada, julgada. Aos poucos, comecei a ver um padrão no meu comportamento. Não era apenas amor e cuidado, era controle. Era medo de não ser necessária, medo de perder meu lugar na vida do meu filho, medo da solidão que me aguardava desde a morte de Carlos. Aquela realização me atingiu como um raio. Sentada na cozinha, com uma xícara de chá frio à minha frente, chorei novamente. Mas eram lágrimas diferentes, não de autocomiseração, mas de compreensão, de arrependimento. Naquela noite, tomei uma decisão. Precisava mudar. Não apenas por Rafael, Camila e Miguel, mas por mim mesma. Eu não poderia continuar vivendo através deles, sufocando-os com meu amor e minha necessidade de ser necessária. No dia seguinte, acordei com uma nova determinação. Primeiro, precisava entender quem era Teresa sem o papel de mãe e avó dominante. Quem eu era como mulher, como pessoa. Comecei com pequenas mudanças. Inscrevi-me em uma aula de pintura na Associação de Aposentados do bairro, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. No início, me senti deslocada, mas aos poucos fui me soltando. Minhas primeiras telas eram terríveis, mas havia algo libertador em criar algo do zero, em expressar o que sentia sem palavras. Voltei a encontrar antigas amigas, mulheres que, como eu, haviam dedicado a vida à família e agora buscavam redescobrir-se. Márcia, Dulce, Ivone, cada uma com sua história, suas lutas, suas conquistas. Conversávamos por horas, ríamos de nossas dificuldades, chorávamos por nossas perdas. Foi com elas que compartilhei o que estava acontecendo com Rafael e Camila. "Meu filho também já fez isso", disse Márcia após eu contar tudo. Depois de 3 meses, ele mesmo veio me procurar. Às vezes eles precisam se afastar para perceber nossa importância. Ou talvez precisemos nos afastar para perceber que eles precisam viver suas próprias vidas, respondeu Dulce, sempre a mais sábia do grupo. 1 mês se transformou em 2. Em algum momento, percebi que passava dias sem chorar pela situação. Não que a dor tivesse desaparecido, ela apenas havia se transformado em algo diferente, mais contido, mais maduro. Também decidi que precisava me organizar financeiramente. A ajuda que dei a Rafael e Camila para a compra do apartamento havia consumido quase todas as minhas economias. Vivia modestamente com minha aposentadoria de professora, mas ainda tinha um bem valioso: minha casa.
Carlos e eu a compramos há 30 anos, em um bairro que na época era simples, mas que agora havia se valorizado enormemente. Consultei um corretor de imóveis, apenas para ter uma ideia do valor. Quando ele me disse o quanto minha casa valia atualmente, quase caí da cadeira. Era uma pequena fortuna, o suficiente para comprar um apartamento menor, mais adequado para mim, e ainda sobrar dinheiro para investir e complementar minha renda. A ideia de vender o lar onde vivi com Carlos, onde criei Rafael, inicialmente me assustou. Mas quanto mais pensava, mais percebia que aquela casa enorme, cheia de lembranças, também me mantinha presa ao passado. Talvez fosse hora de um novo começo. Comecei a pesquisar apartamentos. Algo menor, mais prático, mas ainda acolhedor. Encontrei um que me encantou. 2 quartos, uma pequena varanda com espaço para algumas plantas, em um bairro tranquilo e seguro. E o melhor, perto de um parque onde avós levavam seus netos para brincar. Quem sabe um dia. Também me inscrevi em um curso de informática. Aos 62 anos, meu conhecimento de tecnologia era básico. Mas se havia algo que aprendi nos últimos meses, era que nunca é tarde para recomeçar. As primeiras aulas foram frustrantes. Meus dedos pareciam desajeitados no teclado. A linguagem da internet era quase estrangeira. Mas persisti. Logo estava navegando com mais confiança, criando documentos, e até mesmo usando redes sociais. Foi em uma dessas redes que, após 3 meses sem contato, recebi uma mensagem de Rafael. Era curta. Mãe, como você está? Meu coração disparou. Demorei quase 1 hora para decidir como responder. Finalmente escrevi. Estou bem, filho. Descobrindo novos caminhos. E vocês? Como está Miguel? Tentei manter um tom leve, sem cobranças ou ressentimentos. A resposta veio no dia seguinte. Estamos todos bem. Miguel pergunta por você às vezes. Aquela última frase foi como um bálsamo para minha alma ferida. Ele se lembrava de mim. Meu netinho não me havia esquecido. Trocamos algumas mensagens nos dias seguintes. Conversas superficiais, cautelosas de ambas as partes. Até que Rafael perguntou se podíamos nos encontrar. Apenas nós 2 para conversar. Sugeri um café próximo à minha casa. Neutro, público, seguro para ambos. Cheguei cedo e escolhi uma mesa no fundo, longe da janela. Queria privacidade para o que quer que viesse a acontecer. Quando Rafael entrou, meu coração falhou uma batida. Ele parecia mais magro, com olheiras visíveis. Levantei-me para abraçá-lo, mas parei no meio do gesto, incerta. Ele completou o movimento, envolvendo-me em um abraço breve, mas significativo. Você está diferente, mãe, foram suas primeiras palavras depois de se sentar. Sorri levemente. Diferente como? Não sei explicar, mas... leve, talvez. Tenho tentado viver mais para mim mesma nos últimos meses. Estou fazendo aulas de pintura, saindo com amigas. Até comecei um curso de informática. Ele pareceu genuinamente surpreso. Sério? Isso é... inesperado. Bom, mas inesperado. A vida às vezes nos força a mudar, não é? Ele baixou os olhos para sua xícara de café. Mãe, sobre o que aconteceu... Levantei a mão, interrompendo-o. Antes que você diga qualquer coisa, quero que saiba que entendo. Entendo que fui invasiva, controladora. Não percebi que estava sufocando vocês com meu amor excessivo. Quero pedir desculpas por isso. Rafael me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Talvez surpresa, talvez alívio. Obrigado por entender, ele disse finalmente. Mas também peço desculpas pela forma como lidamos com a situação. Camila explodiu naquele dia e eu não soube como mediar. Acabei tomando partido e me afastando, quando deveríamos ter conversado. Foi injusto com você. Tomei um gole do meu café para ganhar tempo e controlar a emoção. Todos cometemos erros, filho. O importante é que estamos conversando agora. Sim, ele concordou. E mãe, tem mais uma coisa. Miguel sente muito sua falta. Ele pergunta pela vovó quase todos os dias. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Eu também sinto falta dele. Mais do que posso explicar. Rafael tomou sua decisão. Gostaria de vê-lo? Talvez no próximo final de semana? Poderíamos ir ao parque, os 3. Os 3? E Camila? Ele suspirou. Camila e eu estamos passando por um momento difícil. Ela voltou a trabalhar em tempo integral e está sendo complicado equilibrar tudo. Na verdade, acho que parte da explosão dela com você foi por causa do estresse. Ela não está lidando bem com a pressão. Entendo, respondi.
embora uma parte de mim sentisse uma pontada de satisfação ao saber que não era tão fácil quanto Camila pensava. Imediatamente me envergonhei desse sentimento. Rafael, se vocês precisarem de ajuda com Miguel, estou aqui, mas desta vez respeitarei os limites que estabelecerem. Ele sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que chegou. Obrigado, mãe. Vou conversar com Camila. Não prometo nada, mas daremos um jeito. Despedimo-nos com outro abraço, mais longo desta vez. Enquanto o via sair do café, senti uma mistura de emoções. Alegria pelo reencontro, esperança de ver Miguel em breve, mas também um novo sentimento de independência. Eu havia sobrevivido àqueles 3 meses de exílio. Mais que isso, havia crescido. Na semana seguinte, Rafael me mandou uma mensagem confirmando nosso encontro no parque. Cheguei cedo, nervosa como uma adolescente em primeiro encontro. Quando os vi chegando, Rafael empurrando o carrinho com Miguel, meu coração quase saiu pela boca. Miguel estava maior, mais falante. Quando me viu, abriu o maior sorriso e estendeu os braços. Vovó, vovó. Olhei para Rafael, pedindo permissão silenciosamente. Ele assentiu. Peguei Miguel no colo e o abracei com todo o amor do mundo, mas me controlando para não sufocá-lo. Oi, meu amor. A vovó sentiu tanta saudade? Passamos a tarde no parque. Miguel brincou no escorregador, no balanço, correu atrás dos pombos. Rafael e eu conversamos mais abertamente. Ele me contou que Camila estava sob muita pressão no trabalho, chegando tarde todos os dias. A babá que contrataram não era confiável. Já havia faltado várias vezes. Eles estavam exaustos e brigando constantemente. Filho, se quiser, posso cuidar de Miguel 1 dia ou 2 por semana, sem interferir nas decisões de vocês, apenas para ajudar. Ele hesitou. Não sei se Camila vai aceitar. Diga a ela que podemos estabelecer regras claras. Ela diz como quer as coisas e eu sigo suas orientações. Ele prometeu conversar com ela. Na despedida, Miguel não queria me soltar, o que partiu meu coração, mas também me deu esperança de que nosso vínculo não havia sido destruído. 2 semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era Camila. Meu coração acelerou. Teresa. Sua voz parecia cansada. Rafael disse que você se ofereceu para cuidar de Miguel alguns dias da semana. Sim, respondi cautelosamente. Mas apenas se você estiver de acordo, Camila. Entendo que precisamos estabelecer limites claros e respeitarei suas decisões como mãe. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando ela falou novamente, sua voz estava embargada. Preciso de ajuda, Teresa. Não estou dando conta. A babá pediu demissão ontem. Tenho prazos no trabalho. E Rafael está fazendo hora extra para conseguirmos pagar as contas. Contive o impulso de dizer, eu avisei. Em vez disso, respondi suavemente. Estou aqui para ajudar, Camila. Diga-me quando posso começar. Você poderia... amanhã? Claro. A que horas devo chegar? Combinamos os detalhes. Eu ficaria com Miguel nas terças e quintas, o dia todo, enquanto Camila trabalhava. Ela me passou uma lista detalhada de instruções. O que ele podia comer, a que horas devia dormir, quais programas podia assistir. Anotei tudo meticulosamente, determinada a seguir à risca. No primeiro dia, cheguei pontualmente. Camila abriu a porta, visivelmente cansada. Miguel, ao me ver, correu para meus braços. Vovó, lembre-se do que combinamos, Camila disse antes de sair. Nada de doces, nada de programas que não estejam na lista, soneca às 2 horas. Pode confiar em mim, Camila, respondi com sinceridade. O dia correu tranquilamente. Segui todas as instruções de Camila à risca, mesmo quando discordava internamente. Quando ela voltou, encontrou a casa arrumada, Miguel alimentado e feliz. Olhou ao redor, desconfiada, como se procurasse algo errado. Como foi o dia? Ela perguntou. Maravilhoso. Miguel é um anjo. Ele comeu os legumes? Sim, todos eles. Inclusive repetiu o brócolis. Ela ergueu as sobrancelhas incrédula. Como você conseguiu isso? Ele tem recusado legumes há semanas. Sorri. Fizemos um jogo. Ele era um gigante e os brócolis eram pequenas árvores que precisava comer para ficar forte. Um quase sorriso apareceu no rosto dela. Isso é... criativo. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Terças e quintas eu cuidava de Miguel. Gradualmente, Camila foi relaxando suas regras, confiando mais em meu julgamento. Certa vez cheguei e a encontrei chorando na cozinha. Tinha tido uma discussão com Rafael por telefone. Algo sobre contas atrasadas. Hesitante, coloquei a mão em seu ombro. Posso ajudar em algo?
Ela enxugou as lágrimas rapidamente. Não é nada. Só estresse. Camila, sei que não tenho o direito de me intrometer, mas se vocês estão passando por dificuldades financeiras, talvez eu possa ajudar. Já fez demais por nós, Teresa. A entrada do apartamento. Vocês são minha família. Não há limite para o que eu faria por vocês. Ela me olhou, realmente me olhou, talvez pela primeira vez. Por que você ainda quer nos ajudar depois de como a tratamos? Porque amo vocês, todos vocês. E porque também cometi erros. Fui invasiva, controladora. Estou aprendendo a amar de uma forma mais saudável. Naquela noite, quando Rafael chegou, os três tivemos uma longa conversa. Pela primeira vez em muito tempo, realmente nos ouvimos uns aos outros. Eles me contaram sobre suas dificuldades financeiras, o estresse no trabalho, o cansaço constante. Eu compartilhei minha jornada de autodescoberta dos últimos meses. Estou vendendo a casa, revelei finalmente. O quê? Rafael quase gritou. Mas mãe, aquela casa é sua vida, suas memórias com papai. As memórias estão aqui. Toquei meu coração. A casa é apenas uma estrutura. Vou comprar um apartamento menor, mais adequado para esta fase da minha vida. Mas mãe, isso é tão radical. Sorri. Às vezes precisamos de mudanças radicais, não é? Vocês me forçaram a olhar para a minha vida, para meus comportamentos. E estou grata por isso, embora a forma tenha sido dolorosa. Após aquela noite, algo mudou na dinâmica familiar. Não apenas passei a cuidar de Miguel regularmente, mas também comecei a ser incluída em almoços de domingo, em pequenas decisões. Meu relacionamento com Camila evoluiu gradualmente de tensão para respeito mútuo e, finalmente, para algo próximo da amizade. Um mês depois, vendi minha casa. Como esperado, consegui um valor extraordinário, o triplo do que havíamos pago décadas atrás. Comprei um apartamento charmoso, mais próximo da casa de Rafael e Camila, e investi o restante do dinheiro de forma segura. Uma tarde, enquanto brincava com Miguel em meu novo apartamento, Rafael apareceu inesperadamente. Estava abatido, nervoso. Filho, aconteceu algo? Mãe, ele respirou fundo. Preciso te contar algo, mas não quero que entenda errado. Meu coração acelerou, preparando-se para más notícias. O que foi? Camila e eu estamos com problemas sérios no apartamento. O síndico descobriu infiltrações graves. Todo o prédio está comprometido. Vamos ter que sair em 2 meses, enquanto fazem uma reforma estrutural. Meu Deus! E para onde vocês vão? Ele mexeu nervosamente nas mãos. É isso que vim conversar. Não temos condições de alugar outro lugar agora, com todas as despesas que já temos. Estávamos pensando... Seu apartamento tem 2 quartos. Não precisei ouvir mais. Vocês querem vir morar comigo temporariamente? Só até a reforma terminar. Prometemos não atrapalhar. Pagaremos as contas, ajudaremos em tudo. Meu primeiro instinto foi dizer: sim, claro! Mas o novo eu, mais consciente, mais maduro, fez uma pausa para refletir. Rafael, isso seria uma grande mudança para todos nós. Precisamos estabelecer regras claras, limites. Funcionou quando eu comecei a cuidar de Miguel porque respeitamos o espaço um do outro. Ele assentiu, compreendendo. Sim, com certeza. Podemos conversar, os 3, e estabelecer como vai funcionar. Prometo que respeitaremos seu espaço. Então está bem. Vocês podem vir. 2 semanas depois, Rafael, Camila e Miguel se mudaram para meu apartamento. O começo foi desafiador. Ajustes de rotina, divisão de espaços, pequenas irritações do dia a dia. Mas todos estávamos empenhados em fazer funcionar. Surpreendentemente, foi Camila quem mais se aproximou de mim. Certa noite, enquanto Rafael trabalhava até tarde e Miguel dormia, compartilhamos uma garrafa de vinho na pequena varanda. Sabe, Teresa, ela disse após um longo silêncio. Nunca imaginei que diria isso, mas estou feliz que estejamos aqui. Mesmo com o espaço apertado e tudo mais? Sim, porque finalmente estou te conhecendo de verdade. Não como a sogra intrometida, mas como a mulher incrível que você é. Senti lágrimas nos olhos. Obrigada, Camila. Também estou feliz por conhecer você melhor. Quero te pedir desculpas, ela continuou. Por aquele dia, pela porta fechada, por tudo. Eu estava sob tanta pressão, me sentindo tão inadequada como mãe. E você parecia fazer tudo parecer tão fácil. Oh, querida, ri suavemente. Nada é fácil na maternidade. Eu apenas tive mais tempo para praticar e cometer meus próprios erros. E acredite, foram muitos. Ela sorriu. Bem, agora estamos aqui.
Uma família estranha, mas ainda assim, uma família. Uma família. Repeti, levantando minha taça para um brinde. Os 2 meses previstos para a reforma se transformaram em 5. Mas, contrariando todas as expectativas, nossa convivência funcionou surpreendentemente bem. Desenvolvemos rotinas, respeito mútuo e algo mais. Um novo tipo de amor familiar, baseado não em dependência ou controle, mas em escolha e respeito. Quando finalmente chegou o dia de voltarem para seu apartamento reformado, senti uma mistura de alívio. Porque sim, meu pequeno santuário estaria só para mim novamente. E uma estranha melancolia. Miguel, agora com quase 3 anos, não entendia por que estavam levando seus brinquedos. Vovó vai também? Ele perguntou confuso. Rafael se ajoelhou à sua altura. Vovó fica na casa dela, Miguel, mas nós vamos visitá-la muitas vezes, e ela vai nos visitar também. Na despedida, enquanto Rafael carregava as últimas caixas, Camila me abraçou. Um abraço longo, genuíno. Obrigada por tudo, Teresa, por nos acolher, pelo dinheiro emprestado para a reforma, por todas as noites que ficou com Miguel para que Rafael e eu pudéssemos ter um tempo juntos. Você salvou o nosso casamento. Família cuida de família, respondi simplesmente. Quando a porta fechou atrás deles, sentei-me na minha poltrona, a mesma onde chorei abraçada ao ursinho astronauta, tantos meses atrás. Mas agora não havia lágrimas, apenas uma profunda gratidão pela jornada que a vida me proporcionou. Naquela noite, recebi uma mensagem de Rafael com uma foto. Miguel dormindo em sua cama no apartamento reformado, abraçado ao ursinho astronauta que eu havia comprado tanto tempo atrás. A legenda dizia: "Ele não dorme sem o astronauta da vovó. Boa noite, mãe. Te amamos." 6 meses depois, estou em minha varanda, regando minhas plantas, quando o interfone toca. É sábado de manhã. Não estou esperando ninguém. "Quem é?" pergunto. "Serviço de entregas para Dona Teresa", responde uma voz estranhamente familiar. Quando abro a porta, encontro Rafael, Camila e Miguel, todos sorridentes, carregando sacolas de café da manhã. "Surpresa!" grita Miguel, pulando em meus braços. "O que é isso?" pergunto, genuinamente surpresa. "Isso", diz Rafael, entrando e colocando as sacolas na mesa da cozinha. "É nosso novo ritual de sábado. Café da manhã na casa da vovó, se a vovó permitir, claro." Olho para Camila, buscando confirmação. Ela sorri, aquele sorriso que agora reconheço como sincero. "Foi minha ideia", ela confessa. Miguel sente sua falta durante a semana. E, bem, nós também. Enquanto preparamos a mesa juntos, observo esta pequena família. Minha família. Não da forma que planejei ou controlei, mas da forma que evoluiu naturalmente, com respeito e amor verdadeiro. Nunca esquecerei aquele dia fatídico, quando Camila trancou a porta e disse: "Aqui você não entra mais." Naquele momento, achei que havia perdido tudo. Mas a vida tem um jeito curioso de nos surpreender. Às vezes, uma porta fechada é apenas o começo de um novo caminho. Um caminho que, no meu caso, levou a uma relação mais profunda e verdadeira com meu filho, minha nora e meu precioso neto. E quando Miguel corre para meus braços gritando: "Vovó!", sei que encontrei algo muito mais valioso que o controle que tanto buscava antes. Encontrei o equilíbrio entre amar e deixar ser, entre cuidar e respeitar limites. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.